e ao lado esquerdo a doutora Elisa, que vai nos dar umas palavrinhas muito rápidas, o Sr. Presidente da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Felgueiras, o professor Dr. Luís Lima, que nos vai fazer mesmo dar-vos as boas-vindas institucionais, uma coisa muito rápida. Depois do Sr. Engenheiro dar as boas-vindas, eu vou explicar, também de uma forma muito simples, vou ver com uma coisa muito simples, o que é que nós vamos fazer, o que é que nós pretendemos da vossa colaboração. Está bem? Sr. Engenheiro, faz favor. Muito obrigado. Bom, eu em primeiro lugar queria agradecer à CERCIFEL, na pessoa da doutora Elisa, esta colaboração neste projeto, que para nós é muito importante, e queria dar-vos as boas-vindas aqui à escola. Julgo que alguns já terão estado aqui. É com todo o gosto que os recebemos e é de facto muito importante esta vossa disponibilização do vosso tempo para vir aqui e estar connosco. É muito importante para o sucesso deste projeto. O que é ser cidadão europeu? Quais são os principais problemas que as pessoas sentem? E uma coisa que nos pediram, que a Comissão Europeia nos pediu. Medidas concretas que, neste caso, a senhora e os senhores aqui presentes acham que se devia tomar para melhorar a vida das pessoas na Europa e, sobretudo, de pessoas com algum tipo de incapacidade. Isto é, o que é que se pode fazer na prática para melhorar a vida das pessoas e, sobretudo, as pessoas com mais dificuldades. Todos sabiam que a União Europeia tem uma Carta dos Direitos Fundamentais. Todos sabiam? Tinha conhecimento? Eu sim. Também. Também. Todos sabiam. Então, a segunda questão é esta. Por exemplo, e agora vão ver que vão de certeza falar mais. Um dos artigos desta Carta da União Europeia diz o seguinte, é o artigo 2º. Todas as pessoas têm direito à vida. Ninguém pode ser condenado à pena de morte nem executado. Alguém quer comentar isto? Concordam? Não concordam? São a favor da pena de morte? São a favor da pena de morte em alguns casos? São completamente contra? Quem quer começar? Eu sou completamente contra. Porquê? Efetivamente, não é que eu seja muito crente em termos de fé religiosa, mas, como o povo muito bem diz, a justiça está nas mãos de Deus. Não é propriamente esse o meu pensamento, mas é porque, efetivamente, se estamos cá, efetivamente, temos de zelar pela nossa vida e, efetivamente, estamos inseridos numa sociedade. A sociedade tem toda ela de contribuir para o bem-estar de todos em comum. Recordo-me o nome do senhor. Mário de Magalhães. O senhor Mário deu aqui uma opinião frontalmente contra. Em nenhum caso aceita a pena de morte. Todos os colegas que estão aqui concordam? Eu concordo, sim. Eu concordo. Ninguém pode tirar a vida a ninguém. Em nenhum caso? Em nenhum caso. É também a minha opinião concreta, até porque acho que isso reflete ainda uma atitude oriunda da barbárie, não é? Do passado, e como errar é humano, quantas vezes já executaram pessoas que depois, mais tarde se estavam inocentes, não é? Além disso, toda a pessoa que tem o direito de errar também tem o direito de voltar a regenerar-se, não é? No artigo 2º, diz assim, todas as pessoas têm direito à vida. Como é que a senhora e os senhores, por exemplo, veem isto? Vamos falar de um caso concreto, que é isso que interessa. Por exemplo, a questão do aborto. Toda a gente contra o aborto, o aborto é legal neste momento em alguns casos, como sabem, não é? Qual é a vossa opinião? São 100% contra o aborto? Em nenhum caso o poderiam aceitar ou concordar? Qual é a vossa opinião? Posso? É assim, eu como sou pessoa deficiente, até poderia
ser, à partida, favorável, como a lei o previa já, mesmo antes da legalização total do aborto. A lei já previa que, quando uma mãe sabia, quando era detectado durante a gravidez, que tinha um filho cujo feto apresentava deformações, que poderia abortar. Mas eu ainda há dias coloquei essa questão, porque eu sou contra, obviamente. Se a minha mãe me tivesse perguntado se eu queria abortar ou então iria ser cega, claro que eu não queria que ela abortasse. E eu coloquei essa questão, que eu faço uma rubrica sobre determinado assunto que versa precisamente a moral, etc., às sextas-feiras de manhã, num chat, e estávamos 20 e tal portadores de deficiência na conferência, e eu coloquei precisamente essa questão. Dos 20 e tal que estávamos, só um é que disse que era capaz de ponderar antes de responder. Todos os outros fomos unânimes em dizer que queríamos viver, independentemente de sermos ou não deficientes. E sei também que a APD, aqui há uns anos, quando se falou precisamente da despenalização do aborto em Portugal, também fez um inquérito junto de deficientes, multideficientes, portanto com deficientes mais graves do que a nossa, porque tinham várias, e 99% foram contra o aborto. Mesmo assim, preferiam ter nascido. Em desacordo, por favor? Eu não estou em desacordo. Aliás, a minha vida, desde que nasci, tive bastantes dificuldades, porque foi uma formação congénita e passei por muitas dificuldades, mas se me perguntar, eu queria viver, queria passar pelas dificuldades que passei e ser quem sou. Não queria que a minha mãe abortasse, mesmo com as dificuldades que eu tive. Vou aqui lançar uma terceira questão, que é no fundo a questão central deste debate, desta conversa, que é isso que a Comissão Europeia quer, e tem que falar nesses assuntos para chegar lá. E era importante que todos opinassem. Nós estamos em 2014. Consideram que por terem ou por serem portadores de algum tipo de deficiência são, de certa forma, excluídos da sociedade ou não? Não é de certa forma, é literalmente. Não quero tirar a direita, mas é só para dizer isso. Sr. José Francisco. José Francisco, Não, eu não sou mais que ninguém. Não. Agir começasse pela direita. Hoje, agora vamos mesmo querer a opinião de todos. Exatamente. Portanto, pode ser um a começar e depois passar a... Isso é um tema fulcral, realmente, e que implica tudo. Basta ver que, sabe, eu e aqui o Baltazar chegámos a ter um programa na Rádio Felgueiras que tinha o nome Luz nas Trevas. Não era à toa que tinha esse nome. Quem anda nas trevas é o que não vê, correto? No entanto, o programa não se dirigia a cegos, mas dirigia-se a uns ceguinhos, sabe? Dirigia-se a pessoas que não viam no seu dia-a-dia o seu semelhante. Desde os governantes, aos autarcas, aos vizinhos, toda a gente, toda a sociedade em geral. E então esse programa visava abrir os olhos às pessoas, para que elas começassem a ver a pessoa portadora de uma qualquer deficiência como uma pessoa diferente, porém igual, que só tinha determinadas características decorrentes dessa deficiência. Mas, se esses que não os viam, esses ditos ceguinhos, entre aspas, os passassem a ver, ponderavam muitas coisas que não ponderam. Por exemplo, a nível do urbanismo, esta cidade, Felgueiras, é do pior que eu conheço. Do pior. Não quer dizer que seja a pior, mas é do pior. De facto. Isto a nível de barreiras, seja para cadeirantes, seja para cegos, seja até para outros portadores de deficiência motora, como aqui o Sr. Sampaio, idosos, mais com carrinhos de bebê, etc. Isto é uma desorganização, uma falta de respeito pelo seu semelhante, gritando mesmo. Portanto, logo por aí, nós vemos o quanto somos discriminados. Logo, no básico, na mobilidade, há muitos deficientes, portadores de deficiência, particularmente motora, que estão confinados ao seu apartamento, se calhar a um cômodo do apartamento, apenas e só,
porque não se podem movimentar, porque a cadeira não cabe nas portas, porque não pode ir à casa de banho e ser ao colo, porque depois não tem elevadores onde cabe a cadeira, porque tem muitos degraus para descer, porque não sei o quê, porque depois na rua não pode circular porque os passeios são estreitos, porque tem árvores no meio, tem não sei o quê. Portanto, agora repara, bastava a sociedade. É que a sociedade quer que sejamos nós, com a nossa deficiência, a adaptarmos aos problemas. E muitas vezes conseguimos adaptar-nos a muitos deles. Porém, se essa mesma sociedade nos obriga a essa ginástica sofrida, que se preocupassem com eles próprios, porque eu não sei se todos sabem, mas não há deficiência, não há vacina que imunize qualquer pessoa de uma qualquer deficiência no futuro. Quem legisla, quem programa, quem projeta, esquecem-se de um deles próprios, ou os seus familiares, filhos, ou pais, ou irmãos, ou primos, ou sei o quê, também podem estar nestas circunstâncias. Agora reparem, se construíssem as cidades, as vilas, tudo, para todos, não era para os deficientes apenas, era para todos. Porque quem constrói mal também, se quiser, constrói bem. É tudo uma questão de sensibilidade. Eu cito aqui um exemplo concreto, que aqui o Sr. Sampaio conhece muito bem, que é quando existia ali da FEL, a Câmara de Felgueiras lembrou-se de mandar, de aproveitar com o Estado fazer uma via rápida aqui à volta da cidade, não é toda a volta, mas já serve um bom bocado, aquela via rápida está ali embaixo. E lembraram de fazer um traçado, não foi o primeiro projeto, mas depois são outras coisas, não precisava aqui chamar, acabaram de fazer um traçado que vieram cortar o acesso de Donal ali da FEL. Depois, criaram um acesso de Donal, mas com escadas, muitas escadas. Obviamente que a direção da Lidafel, que pode participar, pressionámos a entidade construtora da Via Rápida para, conforme a lei exigia, fizesse uma rampa. E eles argumentaram que a rampa não fazia parte, não havia orçamento para a rampa, porque já tinham gasto dinheiro nas escadas. Então nós chamamos, porquê então? Porquê é que não gastaram logo na rampa e não faziam as escadas? É que a rampa servia para toda a gente, não era só para deficientes, enquanto as escadas só serviam a alguns. Se calhar em maior número do que nós, mas a verdade é que nós também somos pessoas. Nós, neste caso eu cego, também deixo bem as escadas, mas as pessoas em cadeira de rodas ou com canadianas, que já não é bem assim, não é? Portanto, e eles tiveram que a fazer, ok? Porque não a fizeram logo de início. Neste momento, o Sr. Sampaio anda com uma ortótese toda arrebentada, que é até uma boa, toda amarrada com tiras de lençol, porque senão já nem aparelho tinha para andar. Nós somos estrutural. Repare, já tratou no centro de saúde, já tratou no centro hospitalar de Valde de Sousa, já não sei o quê, não sei o que mais. E repare, e depois, e digam se isto não é discriminação, chegamos à seguinte conclusão, triste mas verdadeira. O Hospital de Valde de Sousa, que seria neste caso o responsável do Hospital da área para assumir esta despesa, nega-se. Não é? Não faz. A Administração Regional de Saúde do Norte diz que não envia mais utentes para Montemor Novo. Mas pasme-se no seguinte, doutor e restos participantes. O Distrito de Braga continua a mandar os seus deficientes para Montemor Novo. Por que não os do Distrito de Porto? Alguém consegue explicar? Pois isso acho que é uma clara e inadmissível atitude discriminatória, mas está aqui um exemplo concreto e claro. Então, aqui... Dona Maria Emília, com certeza que nesse aspecto O meu também... problema também é o apoio, as ajudas técnicas, porque eu uso uma prótese de articulação de anca. Fui seguida no hospital em Lisboa, no Hospital São Bernardo dos Capuchos. Como tinha sempre a deslocação para Lisboa, pedi o meu processo para vir cá para o Porto, era mais próximo. As consultas que eu tive foi no Hospital de Santo António. Ultimamente prescreveram-me um arranjo de uma prótese, isto em 2010. Eu andava com uma prótese já a ferir-me,
telefonava que não davam apoios, que não tinham verbas, que não conseguiam. E eu fui fazer esse arranjo em outubro de 2013. Outubro de 2013. O que quer dizer, quando eu fui fazer o arranjo desta prótese, já não deveria ser um arranjo, mas sim uma prótese nova, na totalidade. E continuamos nós com dificuldades, porque ainda estamos no ativo, queremos trabalhar por vezes e é muito complicado. E o que eu acho é que realmente, mesmo a nível do hospital, não veem se uma pessoa está a trabalhar e que realmente precisa mais, e outra pessoa que até pode estar mais tempo em casa e pronto, e demorar mais algum tempo, e é tudo por igual e não há verbas, não há para ninguém. Fecham assim as portas, chegamos a um ponto de ter de necessitar de uma baixa médica para ficar em casa porque não se consegue trabalhar. As questões que os Afonso levantou sobre discriminação de deficientes e barreiras arquitetónicas e essa coisa toda, eu diria com lágrimas, eu preciso chorar, quando eu estava a dizer eu preciso chorar, era a minha resposta àquilo que ele dizia. Mas eu a isso digo só, dizer, porque se disser é sempre coisa pouca. No entanto, tudo o que possamos dizer sobre isso é sempre coisa pouca. No entanto, eu queria dizer que a autarquia aderiu a um programa qualquer em que sendo uma cidade com determinados parâmetros a nível de acessibilidade, de normativo para os deficientes em geral, que já foram aqui enunciados, todos nós sabemos, que andamos aqui em Folgueira, sabemos que é uma das cidades piores que há, efetivamente, é esse nível que já há bocado teve nesse assunto com esta colega, porque nesse assunto da discriminação é muito caro, é mesmo caro, e sensibiliza-me mesmo muito falar. E então, quer dizer, eu não sei porque era a autarquia, não sei porque foi atribuída essa bandeira, até tiveram lá uma bandeira, como a Câmara, temos naquele organismo, e afinal não percebo efetivamente como é que foi atribuído esse galhardão, digamos, essa bandeira azul, que se atribui nas praias, e tudo continua na mesma. Esta experiência que eu felizmente tenho de poder diariamente conviver com algumas incapacidades faz-nos crescer muito como pessoas e todos devíamos ter a oportunidade de ter estas experiências, porque a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, a empatia que é preciso percebermos e a forma como nós muitas vezes valorizamos coisas insignificantes da vida e não damos valor a outras que podem ser pequenas, mas muito importantes, é o que nos torna estes cidadãos de direitos sem deveres, porque todos querem ser cidadãos de direitos sem deveres e muitas vezes não percebem as limitações que existem. Há pessoas que querem tudo e depois não percebem que outros não têm o essencial. Eu queria que o Nelson também nos ajudasse aqui, com a sua experiência pessoal, uma pergunta muito simples, Nelson. Algum dia, pelo facto de ser portador de deficiência, se sentiu excluído? Excluído, sim. Sentem ou sentiram discriminação, primeiro, no acesso ao emprego e aquelas pessoas que trabalham dos colegas do emprego, sim ou não? Eu posso dizer, foi informação congénita, nasci sem movimento esquerdo, fui operado aos meus 20 anos, porque enquanto andava a estudar aquilo que eu pensava, eu quando for trabalhar, eu tenho de pedir emprego com as duas pernas. Porque se eu for agarrada a duas canadianas ou moetas, ninguém me dá trabalho. E então, aos 20 anos, foi quando eu fui para Lisboa pela primeira vez para colocar a prótese, fui operada nessa altura. A partir daí é que eu pensei no trabalho
e deram-me uma bengala para eu andar a agarrar a bengala e eu disse, mesmo assim isto é um estouro. Deixa-me tentar, se me puseram uma perna para eu caminhar, é para eu caminhar só com a perna e não ter bengalas a ajudar. E mesmo, eu acho que Deus, quando nos tira, foi o caso de eu nascer sem o meu hemisfério esquerdo, dá-nos outras faculdades. Teve que ter dado muita força. Sim, deu muita força. E então, no trabalho eu fui sempre aquela pessoa. Estavam isto para fazer, mas eu fazia naquele tempo e queria mais. Queria fazer mais. E então comecei aos poucos a chegar junto àquele patamar que realmente eu queria fazer. Cada vez eu queria fazer mais. E os colegas de trabalho, eu nunca tive assim problemas. Eu nunca tive problemas nenhum de trabalho. Porque eu, desde pequenino, ou seja, desde os 10 anos, comecei a trabalhar de alfaiate. Por conta própria? Não, por conta própria não. Eu comecei a trabalhar por conta de outra, não é? Trabalhei, cheguei a uma idade dos 24 ou 25 anos, comecei a trabalhar por minha conta. E trabalhei 30 e tal anos. Ainda hoje ainda trabalho. No meu caso concreto, eu comecei a trabalhar aos 17 anos e não tive grande dificuldade em termos de entidade patronal. Antes, pelo contrário, o homem foi muito aberto. Fui eu próprio que lhe pedi trabalho. E era um trabalho como... como... Martins trabalhava na Metalúrgica de Cadalonga. Fui cortador de metais. 10 anos e meio eu era o cortador de metais da empresa. Ao nível dos colegas de trabalho, me disseram outros tempos, e que eu desculpo, porque, pronto, ninguém nasce com conhecimentos. E sabe que nos meios pequenos, meios rurais, como era ali a zona da Longa, a Pedreira e tal, as pessoas nunca tinham visto um cego trabalhar na vida, não é? O cego nascia para viver da mendicidade, ou então da chacota das pessoas, ou então no aconchego da família, etc. Mas eu fui trabalhar, não tive dificuldade de facto em que o patrão acedesse ao meu pedido. Ele disse-me, inclusive, que já tinha estado ali um técnico da Fundação Raquel e Martins Schein, que é um centro de reabilitação privado de Lisboa. É uma fundação, portanto. E que ele tinha chegado à conclusão que a empresa não se adequava muito aos cegos. Mas eu disse, João Martins, esse técnico pode ter tido essa opinião, mas eu gostaria que me desse a oportunidade. Porque se eu não for capaz de me adaptar, eu mesmo reconheço e vou-me embora. Mas eu acho que vou ser capaz. E fui. Não é? Trabalhei lá 21 anos. 10 anos e meio como cortador de metais, 10 anos e meio como profissionista. Mas, ao nível dos colegas, tive de facto muita dificuldade por causa dessa ignorância. Nem ponho entre aspas, que era de facto ignorância. Não é? Que as pessoas até me conheciam desde pequeno e, no entanto, causaram-me problemas muito sérios, que pelo adiantador não vou estar aqui a citar, mas sabem, eu soube aguentá-los, suportá-los, não digo que foi sem sofrimento, porque não foi, sofri bastante, mas psicologicamente eu sabia que ia conseguir, pela minha conduta, pela minha persistência, mostrar-lhes que eu era igual a eles, e tanto consegui que cheguei a ser presidente da Comissão de Trabalhadores durante 6 anos. Eu, neste momento, estou a tirar um curso de assistente administrativo que me dá a intervenção no 9º ano. Mas há 13 anos atrás já tirei um curso de informática, na mesma César Amarantos. E na altura o curso era de 4 anos, mais meio ano de estágio. 4 anos, correu muito bem, tirei o curso direitinho. Quando para o estágio, a César Amarantos depois tirou aqui a Junta de Freguesia de Malhareiro. Tudo muito bem, tudo muito bem, que me aceitavam a fazer o estágio. À última da hora, disseram que não, porque não havia casa de banho adaptada para mim. E eu fiquei bastante triste. Fiquei bastante triste porque, assim,
Era uma oportunidade única, porque eu sentia-me capaz de fazer aquilo que as meninas fazem lá. Sendo o mais novo e com estas condições, há aqui pessoas que são casadas, têm as suas famílias constituídas. No teu caso concreto, sei que não é assim. Em termos de retaguarda familiar, tens a tua mãe, não é? Tenho os meus pais, Os teus tenho pais. amigos, graças a Deus. Tens irmãos? Tenho irmãos, tenho 4 irmãos, que eles gostam de mim, por isso estou bem. Em termos sociais e em termos até agora, acho que já houve uma fase pior. Tu agora estás bem, não estás? Por estar ocupado, ter o teu curso, Sim, ter essas coisas sim, todas sim. é muito importante. É porque a cabeça fica ocupada, não penso em coisas Mas, exatamente. e a desocupação, É. não ter atividade, a tristeza, a depressão, a angústia. Temos um objetivo, é que cada um dos presentes identifique uma medida, basta uma, que gostava que fosse tomada para evitar estas situações reais ou potenciais da exclusão social. Haver nos centros urbanos uma mobilidade Acessível. para todos. Dava-nos muita liberdade. Era as ajudas técnicas para nós, deficientes motores, tivesse a possibilidade de... Acesso fácil às Exatamente. ajudas técnicas e adequadas à necessidade da pessoa, Exatamente. de forma a ser Não confortável e de apenas as qualidade. Eu estou a falar também. Agora, Exato, muito bem, Não, Sr. Pai. se o Nelson mandasse, Igualado para todos também, e casas de banho adaptadas para deficientes. Aqui em Pelheiras há muito poucas. No resumo que possa surgir deste nosso encontro, se pudesse inclusivamente, não só no âmbito do programa que estão colocados, mas fazermos chegar a algumas entidades locais, porque assim estamos a falar com pessoas que residem no nosso concelho, que sentem as dificuldades aqui, que estamos a refletir e que pode ser um contributo positivo, não é? Portanto, por isso não perdemos nada se conseguirmos fazer este feedback.